Olá, gente, tudo bem? Atendendo a pedido da Juliana, eu estou fazendo esse vídeo para explicar como que vai ser realizado o seminário sobre o projeto político-pedagógico e as implicações dele na gestão escolar. São dois elementos que vocês precisam considerar. É o texto da Ionara Bezerra que nós tratamos hoje na aula 28 de abril, né? E o projeto político pedagógico. Ele foi, se vocês precisarem recorrer, foi, acho que o primeiro vídeo que eu postei lá no AVA. Eu fiz um vídeo sobre o que é o projeto político pedagógico. Tem um texto que está também lá na aba de atividades. Vocês podem recorrer àquele texto. Nós já fizemos o fórum sobre o projeto político pedagógico, vocês podem recorrer. Bom, essa atividade, ela precisa tanto do texto de hoje, o do projeto político pedagógico, quanto um texto que eu publiquei lá no Liceu, chama Situação ou Caso Hipotético, Estudo de Caso. É um texto que eu elaborei com uma escola hipotética, com situações hipotéticas, e vocês vão elaborar uma das ações do projeto pensando nesta escola. Essa atividade, vocês podem usar um PPP para vocês pesquisarem o que é cada um desses elementos e vocês vão fazer alguns passos na hora de construir esse trabalho e apresentar. Primeira coisa, são 5 grupos que já foram sorteados hoje, já está lá no AVA. Esses 5 grupos, cada um vai escrever como se fosse uma parte do projeto político-pedagógico, pensando nesta escola hipotética que eu postei lá no Liceu. Busquem o texto lá no Liceu. Ele tem até 15 minutos, vocês podem levar de 0 até 15 minutos para fazer essa apresentação. Todas as pessoas do grupo devem falar. Ele é um trabalho muito mais explicativo, de articulação, e todos do grupo devem falar. Deixa eu ver o que mais. É para a semana que vem, né, na próxima terça-feira. Ele deve ser apresentado em slides. Assim como eu fiz aqui hoje o compartilhamento dos slides, vocês também precisam fazer o compartilhamento desses slides. A ordem de apresentação já está lá nos slides também, pelo sorteio que eu fiz hoje. O tema do projeto é, o que você vai escrever lá na sua primeira parte, no seu primeiro slide? O projeto político-pedagógico e as implicações na organização do trabalho do gestor na escola. Esse é o primeiro slide. Lá também vocês já podem colocar os nomes de vocês, claro, né? E depois vocês podem apresentar outro slide com o conceito de projeto político-pedagógico. Vocês podem pesquisar no texto que eu já postei no AVA, ou vocês podem pesquisar outro conceito e tem que pôr o nome do autor desse conceito, né? A referência desse conceito que vocês estão utilizando. No outro slide, vocês podem apresentar o conceito de gestão democrática, que vocês podem escolher o que está no texto de hoje ou o que está em outro texto que vocês estudaram na disciplina ou em outra disciplina. Vocês têm que apresentar um conceito de gestão democrática. Olha, como gestão democrática, nós estamos utilizando o conceito do fulano de tal ou da fulana de tal. Põe o conceito lá bonitinho. No quarto slide, vocês vão explicar por que o projeto político-pedagógico é importante no processo de organização da escola, na perspectiva da gestão democrática. E isso nós tratamos hoje. Por que ele é importante? Porque ele é um elemento que precisa da participação de todos. É lá que vocês discutem, que a escola discute os rumos, os objetivos, as estratégias, todas as formas e organização dessa escola está no projeto político-pedagógico. E também está nos slides que eu postei hoje. No quinto slide, e aí vocês podem gastar mais de um slide para esse último, né? Quando eu falo quinto é o último elemento, não precisa ser só um slide, pode ter 2 ou mais. Vocês vão construir o elemento do projeto que o seu grupo ficou responsável. Você vai analisar o estudo de caso que eu postei lá no Liceu e vai escrever sobre aquela escola qual que seria a missão, a visão e o objetivo para esta escola no projeto político-pedagógico. Se você é do grupo que vai escrever sobre o referencial teórico metodológico, nessa escola, com essa situação que ela tem, está lá bem esclarecido no texto, qual que seria o melhor referencial teórico, metodológico? O que é referencial teórico? Lá você vai escolher qual é a tendência pedagógica que você vai utilizar, se é o construtivismo, se é o socio-interacionismo, seja lá qual for. Claro que vocês vão escolher o melhor
para dar conta de garantir a educação de qualidade naquela escola que vocês têm lá na situação. Vocês vão apresentar escolheu, vamos imaginar o sócio-interacionismo, quais são 2 autores, pelo menos, que falam sobre o sócio-interacionismo, por que vocês vão se fundamentar nesses 2 autores? Olha, de acordo com o Vygotsky, aí vocês podem utilizar, esse é um dos exemplos. Quem vai ficar com um grupo de metodologia de trabalho e avaliação vai escrever qual é a metodologia com base naquela situação daquela escola, qual seria a melhor metodologia de trabalho que essa escola deveria adotar. Seria metodologia de projetos? Seria metodologia de estudo por grupos de interesse, por exemplo? Como que vai ser organizada essa metodologia? Vai ser por projeto, vai ser escolhido o tema pelos alunos, vai ser escolhido com base no diagnóstico do ano passado. Vamos imaginar que essa escola existiu no ano passado e você vai escrever como que seria esse processo, essa metodologia, como é que você vai organizar e como que você vai avaliar, metodologia de avaliação também. Você vai avaliar contínuo e processualmente, você vai avaliar só por provas, você vai avaliar por trabalhos, você vai avaliar por atividades, você vai fazer atividade em grupo, atividade só individual. Como que você vai fazer o processo de avaliação? Como que vai ser o peso? As atividades vão valer de 0 a 30 e a prova vai valer 70. Essa prova vai ter questões objetivas e subjetivas. Tudo isso você pode pensar no processo de avaliação. Claro que você vai escrever um texto falando por que avaliar é importante, que a avaliação é considerada um processo inerente ao ato de ensinar e de aprender. Então, você vai escrever sobre isso e vai dizer: vamos organizar o nosso processo de avaliação dessa forma. E aí você diz, prova, atividade, trabalho, tudo que você for fazer que você acha que vai ser contado como avaliação. Quem vai falar do tema relação escola-comunidade, você vai fazer um texto falando por que é importante, né? Qual é a importância dessa relação da escola com a comunidade, da comunidade com a escola, o que isso pode trazer de benefício para o processo de ensino-aprendizagem, quais são as responsabilidades desses 2 sujeitos e criar 4 estratégias para que essa família participe. Exemplo, uma das estratégias de participação da família vai ser no encerramento dos projetos. Ou você vai fazer um chá literário, ou você, sei lá. Esses são exemplos bem simples, vocês vão criar 4 estratégias de participação. Pensem nesse caso de quem vai criar as estratégias, é uma boa ideia vocês pensarem que existem pais que por conta dos horários de trabalho ou da situação de trabalho, eles não conseguem ir à escola. Então, pelo menos uma das estratégias seria muito interessante que fossem relacionadas à tecnologia ou às redes sociais, para que todos esses pais, mesmo aqueles que não podem ir presencialmente, eles possam participar da vida escolar do filho. A gente precisa pensar nessa forma de estratégia também. E o último grupo vai falar sobre o trabalho pedagógico. O que eu estou chamando de trabalho pedagógico? Esse é o grupo da Gesane, da Juliana Aparecida, da Rosânia e da Maria Batista. Eu estou chamando de trabalho pedagógico aqueles momentos em que a escola se reúne, une todos os profissionais administrativo e docente para discutir assuntos específicos dessa escola. Em Anápolis, na rede pública, tem os trabalhos pedagógicos já previstos no calendário. Então você pode, mas na sua escola, você pode criar esses momentos com esse nome ou com outro nome. Você pode criá-los quinzenalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente. Né? Numa escola com tantos problemas como é o caso que eu apresentei para vocês, eu acho que é no máximo bimestral, né? Porque semestral vai ficar muito perdido. Então, como é que você vai organizar esses momentos? O que você vai discutir nesses momentos? Você pode, inclusive, já apresentar temas que serão estudados. Então, essa é uma das sugestões para quem vai trabalhar com o item que eu chamei de trabalho pedagógico. Vocês podem chamar de trabalho pedagógico ou de formação continuada em serviço, como vocês preferirem, ou dar outro nome, tá? Então, acho que em linhas gerais, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer no trabalho. Se precisar de mais alguma orientação, pode perguntar lá no WhatsApp que eu vou responder para vocês, ok? Então, bom trabalho!